Olá pessoas, bem-vindos ao segundo vídeo da minha série de Natal que eu comecei na quinta-feira agora dessa semana. Se você ainda não viu o vídeo que eu já lancei, eu vou deixar aqui no card e na descrição para você assistir antes de ver esse aqui. Eles não têm nenhuma relação um com o outro não, tá? Você não precisa de um para ver esse aqui. Mas eu acho legal você ver o outro também para você acompanhar a série de Natal toda. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer mini bullet journals com capa dura e revestidos com capa de papel de scrap. Você não precisa necessariamente fazer com papel de scrap, tá? Você pode fazer com qualquer outro papel estampado que você tiver, o papel de presente, às vezes não de presente porque ele vai ser muito fino, mas uma caixa de presente, por exemplo, que você quiser desmontar e usar para fazer, qualquer uma dessas coisas você consegue fazer. O importante é que eles sejam grossos, tá? Eles não podem ser muito fininhos. Se você fizer com papel muito fino, não vai dar muito certo, não vai ficar com um revestimento muito bom. Eu tô usando esse bloquinho aqui de papéis de scrap que eu comprei na internet. Como eu comentei no Instagram, não sei quem já viu, quem não viu, eu tinha comprado o bloquinho achando que era um bloquinho maior, e quando chegou aqui ele era pequeno, então eu tive que improvisar um pouquinho o caderno aqui da forma como eu vou mostrar pra vocês. Mas deu tudo certo no final, eles ficaram lindos na minha modesta opinião. E, assim, é uma ideia, né, caso você também tenha folhas pequenas, né, não tenha uma folha grande o suficiente para você fazer a capa contínua. Eu vou mostrar ao longo do vídeo também para vocês entenderem direitinho o que eu tô falando. Mas, o importante, então, é que os papéis tenham uma gramatura mínima, tá? Eu não sei te falar exatamente quantas gramas tem esse que eu tô usando. Eu acho que é em torno de 180 gramas. E eu recomendo que vocês usem pelo menos 150, tá, para fazer as capas, para dar um acabamento legal. Outra coisa que é muito importante, esses papéis que eu estou usando e os papéis de scrap no geral, eles não têm revestimento, né? Eles são simplesmente os papéis impressos. É como se você pegasse o papel da sua impressora e usasse para você fazer a capa do caderno. Ele não tem nenhuma camada protetora, ele não tem nada por cima. Então ele é muito mais frágil, né? Ele rasga muito mais fácil. Ele molha, né? Exatamente porque ele não tem nenhum revestimento. Então, assim, você pode estragar com mais facilidade, então isso também tem que ser levado em consideração, tanto na hora que você estiver fazendo, né? Para você tomar um pouco mais de cuidado, mas também para você usar depois, né? Porque ele vai sujar mais, com certeza. Ele tem um risco maior de estragar. Mas eu acho, assim, que o uso é super válido, acho que fica super legal, fica super bonitinho. É uma ótima opção também para você fazer para você e para você dar de presente, que é a ideia dessa série de vídeos aqui, né, como eu falei no primeiro vídeo. No vídeo aqui eu vou mostrar duas costuras diferentes, porque esse caderno pode ser feito com costuras diferentes, da forma que você quiser, na verdade. Se você quiser fazer com grampo, por exemplo, você pode. Mas, como a ideia dos meus vídeos são todos de encadernação artesanal, a ideia é que você faça encadernado, né, com linhas. Mas eu vou mostrar então duas costuras diferentes. Eu já tenho um vídeo mostrando 4 costuras diferentes que podem ser utilizadas nesse caderno aqui também. Eu vou deixar o link no card e na descrição do vídeo. Mas aqui eu vou mostrar duas costuras, que é a costura hit e a costura chain, que eu já mostrei nesse vídeo, mas que eu vou mostrar aqui de novo para vocês verem como é que é o processo. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer então é calcular o tamanho do papelão que você vai usar para cá. Daí, como é que você vai calcular esse tamanho? Vai depender do tamanho da sua folha, do seu papel que você vai usar, do seu papel de scrap ou do seu papel texturizado ou estampado, né? Enfim, o que você for usar aqui, você vai determinar o tamanho do papelão de acordo com o tamanho do papel. Eu, por exemplo, quando eu planejei esses caderninhos, eu pensei em comprar aquele scrap maior, né? Aquele papel de scrap que é 30,5, se eu não me engano, por 30,5, que é quadrado. Mas aí eu comprei e quando chegou veio desse tamanhozinho. Então eu precisei adaptar para poder fazer, para que coubesse, né? A capa aqui nesse papel que eu tenho, nesse bloquinho aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que medir o tamanho do seu papel para você ver qual que é o tamanho máximo de capa que você consegue fazer dentro dele, certo? No meu caso aqui, a capa máxima que eu consigo fazer é 10 por 15. Então, eu vou determinar que o meu tamanho do papelão vai ser 10 por 15 a partir do tamanho do papelão que eu vou determinar o tamanho do miolo. Isso é diferente da maior parte dos cadernos que eu mostro aqui, que grande parte deles você determina primeiro o tamanho do seu miolo para depois determinar o tamanho da capa, né? E nesse caso aqui a gente está fazendo ao contrário, porque a capa vai depender do tamanho do papel que você escolher para fazer a sua capa, certo?
Então vamos assumir aqui que o meu tamanho vai ser 10 por 15 e vocês calculam aí qual vai ser o tamanho de vocês, da capa de vocês. Eu já cortei meu papelão, eu vou pegar ele aqui pra gente poder montar a capa primeiro e depois a gente vai passar pro miolo. Vai ser o processo inverso também de grande parte dos cadernos aqui. Meu papelão tá aqui, então já tem os 2 pedaços e aqui eu vou fazer esse caderno que eu vou mostrar pra vocês, ele é dividido em 2 metades a capa, tá? É como se fosse um caderno de lombada, mas ele não vai ter lombada. A lombada vai ser feita de papel mesmo, eu vou mostrar pra vocês. Isso exatamente porque o meu papel não ia dar o suficiente pra fazer a capa inteira, né? Inteiriça, igual a gente faz quando a gente faz com tecido, por exemplo, que a gente pega um tecido inteiro e aí cola as 2 capas e mais a lombada aqui. Como esse papel era muito pequeno, eu não ia conseguir fazer isso, então eu tive que dar uma improvisada aqui, eu vou mostrar pra vocês. E é uma boa alternativa, se o papel de vocês também for um papel pequeno, tá? Então, eu tenho as minhas 2 metades de capa, 2 de 10 por 15 centímetros, e eu vou separar aqui as minhas folhas que eu vou usar pra fazer essa capa. Se você for fazer igual a minha aqui, você vai precisar de 4 folhas, certo? 2 de cada estampa, para você conseguir fazer da forma como eu vou mostrar aqui. Claro que você pode adaptar, né? Você vai ver aqui como eu vou fazer e você pode adaptar de acordo com o que você quiser. Você não precisa fazer com todas as partes iguais, todas as estampas iguais. Você pode fazer frente e verso com estampas diferentes. Eu vou mostrar aqui direitinho e aí você adapta da forma como você quiser. Mas, se você quiser fazer igual a mim, seriam 2 folhas de cada estampa, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer a capa mesmo, que vão ser essas 2 estampas de presente aqui. E como é que vai ser? Eu vou virar aqui do avesso, passar a cola e vou colocar o papelão centralizado aqui, deixando essas margens aqui para dobra, tá? Uma coisa importante de vocês calcularem também o tamanho do papel e o tamanho da capa é que tem que ter espaço suficiente aqui para você dobrar. Eu recomendo que seja pelo menos 2,5 cm de cada lado, tá? Em torno de 2,5 cm. Porque se ficar muito pequeno, você não vai ter margem suficiente para colar aqui e sua capa não vai prender. Então, você tem que ter essa margem aí para trabalhar. Então, vamos lá. Para colar aqui, eu vou pegar a folha de rascunho, igual eu sempre faço, para não sujar a minha mesa inteira, tá? Eu recomendo que você faça a mesma coisa. Aí você vai passar a sua cola no papelão e daí colocar na capa, certo? Com os 2 papelões colados agora, a gente vai finalizar a cola das abas, tá? Uma coisa que é muito importante você tomar cuidado, como você está trabalhando com capas de papel que não tem revestimento, ou seja, elas são porosas, né? Elas não têm nenhuma camada de proteção por cima, você tem que tomar muito cuidado para trabalhar, porque o risco de rasgar é muito maior. E também na hora de passar a cola, para tomar cuidado para não manchar a cola nessas partes de capa. Então, quando você estiver usando seu papel de rascunho, você trocar ele de lado, trocar o papel de rascunho, dobrar, para não ter risco de pegar cola nessas partes que vão aparecer, tá? Exatamente porque ele não é um papel que tem revestimento, você não consegue tirar, igual você consegue tirar nos papéis de revestimento. Então tem que tomar cuidado com isso aí, para não sujar tudo de cola, tá? Então, primeiro, a gente vai cortar aqui as 4 diagonais, igual eu sempre faço para poder fazer as beiradas, tá? Você vai cortar as 4 diagonais aqui, passar a cola e colar isso nos 2 cadernos e depois a gente vai passar para as abas maiores. O princípio da cola aqui vai ser o mesmo que a gente faz em todos os cadernos, tá? Mas com esse cuidado extra de não sujar o papel, exatamente porque ele não tem essa proteção que vai te permitir tirar a cola caso, né, suje ou qualquer coisa assim. Então, vamos lá. Agora, para colar as outras abas, vai ser o mesmo esquema que eu também faço em todos os cadernos que eu já mostrei aqui.
que é passar a cola e dobrar o caderno por cima da aba, ao invés da aba por cima do caderno, tá? Vou mostrar aqui para quem nunca viu, né? Primeiro você passa a cola aqui, e aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar o caderno e dobrar aqui por cima da aba, fazendo força para baixo, para ele ficar o mais justinho possível, certo? E aí você consegue um acabamento melhor. E aí você vai fazer a mesma coisa para todas as abas das duas capas. Com as duas capas montadas agora, a gente vai passar para finalização, que é para juntar uma capa com a outra, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu fiz para poder juntar uma com a outra, sendo que o papel ele não dava para fazer isso de uma vez, né? Igual eu falei lá no princípio. Então eu vou mostrar aqui para vocês direitinho como é que eu vou fazer. Para fazer essa finalização, como é que vai ser? Aqui vai exigir um pouquinho mais de cuidado para ficar retinho, porque senão vai ficar um negócio esquisito. E eu vou explicar aqui exatamente qual que é a melhor forma de vocês fazerem. Primeiro de tudo, vocês precisam de alguma coisa que tenha guias para vocês conseguirem alinhar aqui o melhor possível. Eu vou usar minha própria tábua de corte, que ela tem essas linhas, né, que vão servir de guia. Então, se você tem uma tábua de corte, você usa isso aqui mesmo de guia. Se você não tem, aí eu sugiro que você faça a sua própria guia, né, numa folha de papel, você vai lá e desenha umas guias assim para você se guiar mesmo. Ou você algum outro método que você acha que funciona para elas ficarem mais retinhas aqui. Por quê? Como é que vai funcionar? Você vai alinhar de forma que elas fiquem retinhas, né? Obviamente aqui, e que elas tenham mais ou menos 1 centímetro de distância entre uma e outra aqui. Tem esse gap de 1 centímetro. Isso porque esse gap de 1 centímetro é como se fosse a lombada que eu comentei com vocês. É como se isso aqui fosse um caderno de lombada, porém ele não vai ter a lombada de papelão, pelo menos. A lombada aqui vai ser a lombada de papel. Então, a gente precisa dessa distânciazinha aqui para fazer os furos, que é onde vai vir a costura, correto? Daí, essa distância de 1 centímetro é uma distância que é boa para esse miolo aqui que eu vou fazer, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou usar 10 folhas de miolo, 10 folhas dobradas, então vai como se fossem 20, né? De 180 gramas, que é mais grossinho. Então ele vai ficar um miolo mais grosso, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, quando a gente for montar o miolo. Mas é o que eu preciso aqui pra conseguir fazer funcionar, é mais ou menos 1 centímetro aqui. Ele fica justinho, tá? Com esse 1 centímetro. Então se você preferir um pouquinho mais largo, você pode aumentar um pouquinho. Assumindo que você vai trabalhar com a mesma quantidade de folhas e com a mesma grossura que eu. Se você for trabalhar com folhas um pouco mais finas e com menos folhas, aí você pode usar 1 centímetro ou 0,8. Talvez você tenha que fazer testes aí de qual que é o gap ideal para o seu projeto, tá? Então, eu vou trabalhar com 1 centímetro. Se você estiver fazendo igual a mim, você trabalha com 1 centímetro também, ok? E aí você alinha aqui. Como é que você vai fazer? O que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar aquelas outras 2 folhas que eu já tinha separado, certo? Você vai precisar, a princípio, de uma só para você cortar essa lombada aqui, tá? E aí, a gente vai usar a distância de 5 centímetros, que seria 2 centímetros para cada capa, mais 1 centímetro no meio. Se você está trabalhando com outra medida no meio, ou se a sua capa é maior, aí você vai ter que ajustar essa medida da lombada. Se a sua capa for maior, você trabalha com mais de 2 centímetros para cada uma, porque só 2 centímetros não vai ser o suficiente para pregar, né? Senão vai ficar muito, vai criar uma tensão muito grande aqui na costura e pode ser que solte. Então, se a sua capa é maior, você aumenta essa distância aqui. Você pode aumentar de forma arbitrária, tá? Mas aí você vê visualmente aí quanto que você acha que precisa para segurar o seu caderno. No meu caso aqui, que aqui tem 10 centímetros de cada lado, eu estou usando 2 aqui, mais 1 no meio, certo? Então eu vou cortar essa lombada aqui de 5 centímetros de largura. A altura eu vou deixar o tamanho que está no papel aqui, porque você precisa de uma pequena margem aqui para ser dobrada para dentro. Eu vou mostrar para vocês direitinho. Então eu vou cortar aqui 5 centímetros primeiro. Com isso aqui cortado, a gente vai posicionar novamente aqui, que eu tirei do lugar, né? A gente posiciona de forma a ficar retinho
e com 1 centímetro aqui de distância entre cada um. E eu vou prender isso aqui usando uma washi tape, porém eu estou usando uma washi tape dessas de papel que são bem fraquinhas e que não vão danificar o meu trabalho, tá? Você precisa usar alguma coisa desse tipo, você tem que achar aí talvez uma washi tape tipo essa aqui, que é de papel bem fininho que não vai danificar, ou alguma coisa semelhante. Eu não sei se fita crepe danificaria, é um pouco perigoso, né, por conta de ser uma capa de papel, né? Então isso é perigoso, você tem que tomar cuidado com o que você vai usar para prender. Então isso aqui é uma boa opção. Se você não tiver, você procurar por aí uma washi tape de papel para fazer isso, tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai alinhar aqui e você vai colocar a washi tape na distância de 2 centímetros. Eu tô usando as guias aqui, então para mim é um pouco mais fácil. Você pode ter que medir com a régua efetivamente para poder marcar a distância correta, certo? Essa washi tape é tão ruim que ela não tá nem pregando aqui, na verdade. É disso aqui que você precisa, é puramente para te ajudar na hora de pregar aqui, certo? Então deixa eu alinhar aqui direitinho. Ela realmente não está pregando, mas aqui já vai me ajudar pelo menos para manter alinhado onde que eu tenho que colar, tá? E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aí, você vai colar a sua lombada aqui. É aqui que ela vem, certo? Ela vai prender as duas capas juntas. Então, eu vou voltar aqui com a minha folha de rascunho para passar cola e a gente vai colar isso aqui. Daí, você vai passar a cola, peraí que ela sai do lugar. Essa washi tape realmente não prendeu ela direito, mas aqui vai dar. Você vai colar aqui, passar cola só o suficiente mais ou menos para você chegar aqui nas duas beiradas. Não precisa passar ainda nas duas pontas, que são as pontas que vão dobrar, né? Porque senão você vai acabar sujando tudo e sujando a mão, né? Principalmente, não só a mesa, mas a mão também. Então, passar cola por enquanto só até aqui. Deixa eu voltar aqui, já saiu do lugar mesmo, então eu vou arrastar pra cá e voltar aqui com a minha folha de rascunho para poder passar cola. Vou voltar aqui com as capas para os lugares, para elas ficarem alinhadas, para eu conseguir colar, aliás. E vou usar as duas washi tapes como guia para fazer isso aqui ficar retinho. Depois que você colou esse lado, você inclusive já pode tirar as washi tapes, tá? Tá vendo que essa aqui não danifica, ela sai sem o menor problema. Então o ideal seria você conseguir alguma coisa desse tipo, que não vai danificar a sua capa. E aí você vai virar, passar a cola nas duas abas e dobrar por cima para finalizar a cola aqui. Aí você dobra aqui, passa a dobradeira e faz a mesma coisa na de baixo. E pronto, você conseguiu colar a sua lombada. Agora a gente vai fazer a finalização com a guarda aqui. Para a guarda, você vai pegar outra folha estampada, né? Que eram duas folhas, né? Essa aqui menorzinha, aqui, agora que já tá menorzinha, né? Que a gente tirou um pedaço para fazer a lombada. E essa aqui que vai virar a guarda. Só que essa minha folha, ela ainda é um pouco maior. A medida de cá, ela ainda é maior do que o tamanho do caderno. Então eu vou refilar aqui um pouquinho, só para ela ficar menor o suficiente para fazer a minha guarda. E vocês fazem isso da mesma forma também, vê o tamanho aí que é suficiente para fazer a guarda de vocês. E aí a gente vai colar ali para fazer a finalização do caderno centralizadinho. Com a guarda colada, a gente vai só finalizar, fazer uma marcação aqui na lombada, né? Deixar ela um pouco mais marcada. E aqui com muito cuidado para não rasgar, tá? Porque isso aqui é papel, então tem esse risco, se você fizer com muita força, dos dois lados aqui, para terminar de marcar a lombada, certo? Então a nossa capa já está montada e agora a gente pode passar para o miolo. Vocês viram aqui então que isso aqui é uma alternativa, né? Para quando a folha não dá o suficiente, você pegar uma folha legal também para colocar aqui, ou folha ou fita mesmo, se você quiser usar uma washi tape enfeitada, por exemplo. Se você tiver uma washi tape grossa o suficiente, né, para fazer isso aqui, você consegue fazer tranquilamente, passar aqui da mesma forma e juntar dois pedaços menores. Então isso aqui é uma alternativa muito boa, caso você tenha esse problema, né, de igual eu tive, de uma folha menor do que você estava esperando.
Então eu vou dar uma limpada nessa mesa aqui e aí a gente vai passar pro miolo. Para fazer o miolo, eu vou usar essas folhas branca bullet, 180 gramas. Você pode usar as folhas que você quiser, tá? Mais finas, mais grossas, aí vai do seu gosto, da sua preferência. Como eu já falei na questão da capa, na hora que a gente estava montando, né, a lombada, a quantidade de folhas aqui, a forma como vai ficar, vai influenciar na sua lombada. Então é bom você levar isso em consideração quando você for fazer o planejamento da capa, você pensar também como é que vai ser o seu miolo para você conseguir calcular direitinho o melhor gap ali para você trabalhar. E, novamente, talvez você precise fazer testes. É sempre bom fazer testes, tá? Nunca é bom tentar fazer nada de primeira, esperando que vá dar certo, porque provavelmente não vai. Voltando aqui na medida da capa, então. A gente tinha feito a capa com 10 por 15, certo? Cada um dos lados. No caso dessa costura aqui, como é que vai funcionar o tamanho do miolo? O miolo, ele vai ser aqui na largura, né? Ele vai ser 2 milímetros maior do que o tamanho da capa, do que a largura da capa. E na altura aqui vai ser 3 milímetros menor. Ou seja, se a minha largura aqui é 10, ele vai ter que ser 10,2 de largura, certo? E a altura, se a minha altura é 15, ele vai ter que ser 14,7 de altura. Essas são as medidas que eu vou trabalhar aqui. E aí você adapta aí de acordo com as medidas da sua capa. Então a primeira coisa que eu vou fazer é cortar aqui o meu miolo, certo? Como eu já falei aqui em vários vídeos, eu sempre corto a altura do miolo primeiro, depois de dobrar que eu corto o outro lado, certo? Então eu vou dobrar aqui primeiro. Primeiro nessas folhas mais grossas, eu sempre vou com o dedo primeiro, antes de passar a dobradeira. E aí, o que acontece? No meu caso aqui, nesse bloquinho que eu acabei de dobrar, eu só tenho 5 folhas, mas eu tô fazendo com 10 o meu caderno, tá? Então eu já tenho uma outra metade aqui que eu já cortei, já dobrei. E por que eu fiz, né, separado? Porque nessa folha mais grossa, a minha guilhotina não corta, tá? Quando eu coloco tudo junto assim, ela não corta, ela não dá conta de cortar. Então eu tenho que fazer em 2 metades. Talvez seja o seu caso aí se você trabalha com guilhotina. Se você não trabalha com guilhotina, se você vai cortar na mão, aí você pode tentar fazer tudo de uma vez. Se você achar também que fica muito pesado, que fica difícil cortar, que pode acontecer, já que é uma folha mais grossa, você também pode dividir em 2 metades. Mas aí tem que prestar atenção numa coisa. Quando você coloca aqui uma dentro da outra, ele dá uma variação muito grande aqui, essa variação aqui que dá pra ver na câmera, né? E acaba que se você cortar as 2 metades separadas e depois colocar juntas, elas ainda vão dar diferença. O tamanho que você vai cortar as 2 metades é um tamanho diferente, tá? Porque elas saem muito para fora aqui. Então, se você cortar separado e você tentar cortar do mesmo tamanho, quando você colocar junto aqui, você vai ter exatamente o mesmo problema, certo? Dessas pontas aqui saindo para fora. Então, você vai precisar cortar pensando nisso. Isso aqui é meio chato mesmo, tá? Então, se você quiser fazer com menos folhas, né? Folhas menos grossas, ou enfim, arrumar uma forma de cortar tudo ao mesmo tempo, você pode também. Mas, assumindo que você vai fazer do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, você vai considerar que a sua metade que está vindo por fora vai ser a metade de tamanho real, ok? Que é a de, no meu caso aqui, meu tamanho real é 10,2, certo? Então, eu vou cortar ela primeiro e depois eu corto a do interior. Então, vou tirar aqui a minha metade, vou cortar a minha metade maior primeiro, a minha metade de fora, aliás, primeiro, em 10,2. E depois eu vou cortar a outra. Mas aí eu vou colocar ela aqui por dentro primeiro, tá? E aí eu vou marcar aqui com uma lapiseira para ver onde eu tenho que cortar. Mas eu vou colocar elas aqui o mais juntinhas possível, chegando mais próximo aqui na beirada, tá? Para ficar mais certinho, mais preciso. E esse é o problema quando você trabalha com folhas muito grossas, você tem essa imprecisão aqui, tá? Então você tem que tomar esse cuidado também quando você vai trabalhar, fazer esse tipo de trabalho. Mas funciona, tá? E aí você marca com uma lapiseira aqui onde é que você vai cortar, porque a medida vai ser diferente, como eu comentei. Então você pega, marcou e aí você vai cortar de novo para ficar igual. 2 cortadas, aí você pode colocar por dentro que elas vão ficar com a mesma medida, certo? Aí vocês conseguem perceber aqui que já tá retinho, elas já encaixaram certinho por conta disso,
porque a gente fez esse cálculo. Se você tivesse simplesmente cortado com 10.2, as duas metades elas iam desencontrar e ia dar pontinho sobrando aqui de novo. Então essa é a melhor forma de fazer o corte quando você tem folhas muito grossas e você não consegue cortar de uma vez. Você separa em duas metades e ajusta a medida desse jeito, tá? Então eu vou tirar a guilhotina aqui que a gente vai passar para a furação aqui do miolo. Como que a gente vai fazer a furação do miolo aqui então? A gente vai abrir para poder medir aqui onde vão ficar os furos. E a gente vai fazer a mesma coisa na capa, tá? Porque a gente não fez a furação da capa ainda. Então, qual que vai ser a medida dos furos aqui? Ela vai ser arbitrária, na verdade. A distância entre um furo e outro aqui vai ser a forma como você quiser fazer. Eu vou trabalhar aqui com 2 centímetros de distância em cada um. A gente tem uma altura aqui de 14,7, certo? Então eu vou pegar o centro dela aqui, que seria 735, e agora eu vou marcar todos os outros furos com 2 centímetros de distância em cada um, que é a medida que eu quero usar. Vocês podem, como eu falei, adaptar aqui da forma que vocês quiserem, que vocês acharem mais conveniente, ok? Então aqui vou usar 2 centímetros para cada um. E com os furos marcados a gente vai fazer a furação com o uso do agulhão. E aí vai fazer igual eu já fiz, já mostrei para vocês em outros vídeos, que é da seguinte forma, por dentro e sempre dobrando o caderno por cima para você atingir o lado de cá com mais precisão, certo? E aqui você vai efetivamente furar tudo junto, exatamente para você não ter problema de furo desencontrando. E vai ser um pouco mais difícil, no meu caso pelo menos, porque a folha é mais grossa, tem muita folha. Então isso é algo que você tem que considerar também, que talvez você tenha que fazer um pouco mais de força. Mas também é importante fazer aquilo que eu também já falei, que é ir girando aqui o agulhão, tá? Para ele passar sem que você coloque muita força e abra um rumbo no papel. Que é que assim você tem mais controle. Quando você segura do lado de cá e faz com o agulhão girando, você tem muito mais controle de quando ele passa pro lado de lá. Aí passou e você conseguiu controlar. Se você simplesmente fizer assim e fizer força, ele vai soltar e vai arrebentar seu caderno. Então isso aí tem que tomar cuidado também. É só você fazer assim que você consegue fazer tranquilamente, tá? Então vamos fazer todos os furos aqui até o final. E a gente vai fazer a mesma coisa para furar a capa. Com o miolo furadinho agora, a gente vai furar a capa. Como é que a gente vai fazer? Vamos voltar com a capa aqui. A gente vai primeiro fazer uma linha aqui no meio da lombada, para a gente marcar exatamente qual que é a metade, para daí fazer os furos, para a metade ficar bem centralizadinha e a gente não ter problema de deslocamento, certo? E só que vocês têm que tomar cuidado para marcar de uma forma que não apareça tanto, né? Apesar de que, quando você costurar aqui por cima, quase não vai aparecer. Mas é bom vocês não arriscarem fazer um negócio muito chamativo, porque pode ser que apareça. Então, eu vou marcar aqui o centro da lombada, pegando aqui mais ou menos 1 centímetro que eu fiz, né? E marcando aqui o meio de cada lado para poder fazer uma linha aqui no centro. Pra gente poder marcar os furos em cima dessa linha, que aí você garante que vai ficar mais centralizado. Pronto, você fez a sua linha aqui e a gente vai fazer os furos nela com a mesma medida aqui de 2 centímetros que a gente fez aqui. Você também vai pegar medindo do centro e fazendo os 2 centímetros em cada furo igual a gente fez. Eu resolvi fazer a marcação aqui no final das contas com uma caneta prata, porque não estava dando para enxergar com esse papel escuro aqui. Então você pode fazer alguma coisa que fique discreta. Eu não sei nem se vai dar para ver no vídeo ainda. Tem umas bolinhas aqui pratas. Então isso também é uma opção interessante, caso você não esteja vendo, né, marcando com lápis. Então você vai fazer a furação da mesma forma, só que dessa vez você não precisa dobrar para fazer, tá? É melhor inclusive você fazer ela em pé, porque vai ser um pouco mais preciso nesse caso aqui específico, certo? E aí você vai fazer o furo, não precisa também enfiar demais o agulhão, é só para marcar o furo. Se precisar, você vem do lado de cá e dá uma ligeira marcadinha também, só para você ter o furo passando para os dois lados, ok? Agora que a gente já tem o furo na capa e o furo no miolo, a gente vai passar para a costura, que é a parte mais complicada nesse caso aqui, porque você precisa costurar o miolo na capa aqui, os dois vão estar soltos e você tem que encaixar um furo com o outro, mas dá tudo certo no final. Vamos lá. Para fazer a costura, primeiro de tudo que a gente vai precisar é a linha encerada, tá? Eu vou usar essa roxa aqui. E a medida que a gente vai precisar
é 4 vezes o comprimento aqui do caderno, certo? Então, essa é a medida de linha que a gente vai precisar e a gente vai usar uma agulha curva. Com a sua linha, então, já passada aqui na agulha, a gente vai entrar pelo primeiro furo, tá? De dentro para fora. E depois passar pela capa. E a gente vai fazer aqui a costura, pelo menos no princípio, separado uma coisa da outra, porque você não vai conseguir achar os furos ainda direto, porque tá muito solto. Mais pra frente, se você tiver feito tudo certinho, os furos certinhos, você vai conseguir fazer isso, tá? Então, a gente passa aqui primeiro no caderno, depois na capa. Puxa aqui pra ajustar. Lembra sempre de deixar uma pontinha de linha aqui, que a gente vai precisar dela, tá? E aí, como é que você vai fazer? Você vai voltar pelo mesmo buraco, tá? Então, primeiro, de novo, você vai voltar pela capa e depois pelo caderno. Voltou aqui na capa, puxou. Só que aí você vai puxar só o suficiente para sobrar uma argolinha de linha aqui. Ele tem que sobrar uma pontinha de linha aqui, porque você vai precisar dela para passar depois, quando você sair de novo. Vou mostrar. Mas lembre de deixar essa argolinha aqui na hora que você estiver puxando. E aí você vai entrar aqui na capa de novo. Na capa não, né? No caderno, na verdade, porque você não entrou ainda. Vai puxar com cuidado para não puxar demais e desfazer aquele nozinho que ficou do lado de fora. E você vai sair no segundo furo do caderno e da capa. Mesma coisa. Ok? Se você conseguir encaixar os dois direto, você vai. Senão você vai devagarzinho um por um. Puxou aqui. E aqui você já pode inclusive pegar essa pontinha que sobrou aqui e dar um nó. Para já prender a linha aqui. Passar por baixo da outra aqui. E dar um nozinho. E aí agora, do lado de fora, como é que a gente vai fazer? A gente vai passar por dentro dessa argolinha que a gente deixou, certo? Para formar tipo um loop aqui. Passou por dentro. Você pode puxar o outro lado da linha aqui para dar uma ajustada, tá? E aí você vai entrar de novo no segundo furo, certo? Você já fez a sua argolinha aqui e você vai entrar de novo no segundo furo para sair pelo terceiro. Se você conseguir, você pode já sair direto, tá? Passar de um direto para o outro. Se der certinho, aí você vai. Se não, igual eu falei, você vai por partes. Nesse princípio pode ser um pouco mais complicado mesmo. E aí você puxa o suficiente para ficar uma espécie de uma corrente, e é por isso que tem esse nome, tá? E a gente vai continuar fazendo isso até o final. A gente vai sair aqui no próximo. E aí você vai fazer, como você não tem um loop aqui para você entrar, você vai fazer o loop em volta aqui das outras duas linhas, por baixo delas, certo? E você faz aqui e vai entrar no furo de novo. E fazer a mesma coisa até o final do caderno. Quando você chegar no último aqui, você vai entrar de novo. E aí, quando você sair na parte de dentro, você vai passar a agulha por baixo da linha aqui para dar um nó e finalizar o caderno. E aí você tira a agulha e corta aqui. Não precisa cortar tão rente, porque você pode pegar o agulhão aqui e passar a linha por baixo aqui do que já tem para prender a pontinha. Nem é bom cortar muito rente porque pode soltar, tá? O nó pode soltar, não costuma acontecer não, mas pode soltar. Aqui no caso não tá prendendo, então eu vou dar uma cortada um pouquinho menor, mas eu não recomendo cortar muito pequeno, porque realmente pode dar uma soltada, tá? E então a gente finalizou a nossa costura. Você pode fechar o caderno aqui com cuidado, porque esse caderno ele é um pouco mais justinho, né?
E o que você pode fazer para ele manter fechado é colocar ele debaixo de peso e deixar de um dia para o outro, que aí ele termina de fechar e fica mais certinho, ok? Isso costuma acontecer mesmo dele ficar mais aberto no princípio, né? Porque as folhas são muito grossas e tudo mais. Então o ideal é você deixar embaixo de peso, no caso, de um dia para o outro, para ele terminar de finalizar mais fechadinho, ok? Ou você pode também colocar um elástico aqui por volta, o que você preferir para poder fechar o caderno. E agora, então, essa aqui é a costura chain, certo? Eu vou mostrar para vocês a costura hit com o outro caderno. Peguei o outro caderno aqui, então, pra gente fazer a costura. Eu já tô aqui com a linha na agulha e a gente vai começar da mesma forma, de dentro para fora, pelo primeiro furo. E você vai fazer do mesmo jeito, sair pela capa agora e puxar aqui até ajustar um com a outra. Aí a diferença aqui é que você vai sair pelo segundo furo, tá? Você vai entrar no segundo furo, aliás, ao invés de voltar para o mesmo furo que você estava. Entrou no caderno também. E puxou para ajustar dos dois lados, certo? E aí, você vai sair, voltar aqui para o primeiro furo, com cuidado de sair por cima da linha que já vai estar aqui fora, tá? Isso aqui é um pouco mais complicado nesse tipo de caderno aqui, porque você tem que passar primeiro pelo caderno para depois passar pela capa, né? Então dificulta um pouco. Mas você puxa a linha que já tá aqui para você passar por cima, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo aí, mas você tem que passar por cima da linha que já tá aqui. E aí você puxa para sair. Ajusta aqui. E aí você vai entrar no terceiro furo, ok? Quando você sair na parte de dentro aqui no terceiro furo, você vai voltar de novo para o segundo, certo? Com o mesmo cuidado de sair por cima, tá? E aqui continua sendo mais complicado, né? Porque você já tem muito mais linha aqui. Então você puxa a linha com o dedo aqui para você sair por cima. Como é que você vai fazer agora? Primeiro você puxa, né? Para ajustar. Pode puxar a linha aqui também de volta por dentro aqui, se você achar que tá frouxo, tá? E aí, você vai fazer um nozinho, passando por baixo aqui das linhas que você já tem, anteriores aqui. E aí você vai fazer um nozinho, certo? Por isso que chama hit, porque hit em inglês é nó, certo? E aí, depois que você já fez o nozinho, você vai entrar no quarto furo, o próximo furo aqui. E você vai repetir o mesmo procedimento, sair pelo anterior, pela parte de cima, tá? Lembra de puxar a linha aqui para você garantir que você vai sair por cima. Puxa aqui e aí você vai dar um nó nos anteriores, passando aqui por baixo. E repete isso até o final. Quando você entrar no último furo, você ainda vai fazer o mesmo processo, tá? Você ainda vai sair pelo anterior e fazer um nó, depois voltar pelo mesmo furo que você tava, tá? Então, esse último furo aqui, ele é mais chato por causa disso, porque você entra mais de uma vez. Faz um nó aqui e aí você entra por último pra gente finalizar o caderno na parte de dentro. Na hora que você entra aqui, você vai fazer a mesma coisa do outro. Passar por baixo aqui para dar um nó final. E aí você vai dar um nó de um lado, um nó do outro e finalizar o caderno. E você vai fazer a mesma coisa do outro, que é deixar ele embaixo de peso para ele finalizar e ficar fechadinho depois. E aí eu vou mostrar o resultado para vocês depois disso tudo aqui, depois que ele ficar algumas horas embaixo de peso.
Então é isso. Como vocês viram, o resultado ficou muito legal, fica bem bonito na minha opinião. E principalmente se você escolher folhas temáticas igual eu escolhi, que são folhas de Natal, você consegue fazer uma coleção muito legal, que é o que eu vou fazer. Inclusive eu vou lançar a coleção na semana que vem. Então fiquem de olho lá nas redes sociais se vocês não me seguem ainda, que eu vou divulgar por lá e também por e-mail, para quem é inscrito na minha newsletter. Eu vou mandar também por e-mail quando eu lançar essa coleção na semana que vem. Essa costura, esse tipo de caderno, ele só tem 2 pequenos detalhes, que podem ser um pouco chatos, um pouco mais trabalhosos, que é a questão da lombada, para você conseguir realmente encaixar a lombada certinho, para ela ficar alinhada. Isso dá um pouquinho mais de trabalho, mas também dá para fazer tranquilo. A única coisa que eu realmente mudaria, que eu vou até dar essa sugestão para vocês, é a questão do miolo, porque eu acabei usando 20 folhas, de folha de 180 gramas, e ficou bem complicado de passar, de fazer costura, de passar a linha da capa pro miolo, exatamente porque é muita coisa para você passar, é uma barreira muito grande para você atravessar. Então eu tive essa dificuldade muito grande de fazer a costura. Eu dei uma minimizada aqui no vídeo, porque eu tinha que dar uma acelerada, mas o tempo real foi bem maior, exatamente porque alguns buracos ficaram mais chatos do que outros para você passar a linha, a agulha, Então isso é um cuidado que vocês têm que ver na hora que vocês forem pensar no caderno de vocês, nas folhas, usar menos folhas, não usar tantas folhas, e uma gramatura talvez não tão alta, ou se vocês forem usar com uma gramatura mais alta, diminui mais ainda a quantidade de folhas, que aí vocês têm menos problema. Mas entra tudo naquilo que eu falei, da questão do teste, vocês vão ter que efetivamente testar para ver qual que é o melhor resultado com os materiais que vocês estão fazendo, da forma como vocês estão fazendo. Tudo na encadernação é muito baseado em teste, porque tem muitas variáveis e cada pessoa trabalha de uma forma, prefere trabalhar de uma forma, então aí vai do seu gosto pessoal. Mas é isso então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like aí embaixo, comentem e compartilhem. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão ali embaixo para se inscrever e clica no sininho também para ativar as notificações e vocês ficarem sabendo dos próximos vídeos. Só lembrando aqui que esses vídeos são da coleção de Natal, da série de Natal, aliás, eu ainda tenho vídeos, eu vou lançar até a semana do Natal. E eu não tenho todos os meus vídeos determinados ainda, não tive todas as ideias ainda para os vídeos. Então se você tiver alguma sugestão, manda também nos comentários aí que eu tento encaixar na minha agenda aí até a semana do Natal. E é isso por hoje, eu espero vocês no próximo vídeo.